Olá, irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São Lucas, capítulo 21, versículos do 34 ao 36. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados como o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amigo e minha amiga, o Evangelho dessa nosso sábado, Deus vem aqui nos ensinar. O nosso sustento é Jesus Cristo. Hoje, na primeira leitura, Deus nos ensina. Logo, Daniel ele tem uma visão e ele fica ali meio assim, sem entender um pouco. Logo vê ali como se tivesse Deus mostrando 4 reinos, 4 espécies diferentes, ou melhor, mas um deles, que é o último animal, chega, é o mais poderoso de todo e mostra que ele chega e acaba destruindo todos aqueles outros que estavam que estavam destruindo aqueles anjos de Deus. E ele toma posse daqueles outros reinados, daqueles outros 3 reinados. E este rei, Deus nos ensina lá no finalzinho da primeira leitura, fala que este rei é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele veio para fazer a justiça pelos teus santos que foram mortos. E aqui na primeira leitura, e aqui no evangelho de hoje, Deus nos ensina aqui um tópico principal que eu vou frisar. Jesus Cristo logo fala lá no final do evangelho. Portanto, ficais de pé. Ficais de pé. Eu vou só ler aqui rapidamente aqui, só para a gente frisar aqui melhor aqui na frase que Jesus Cristo nos deixou aqui neste finalzinho do Evangelho. Olha só aqui o que Jesus Cristo nos deixou claro aqui no versículo 36. Ele fala: Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Deus nos pede, meu amigo e minha amiga, para nós vigiar, para nós vencer este tempo e ao mesmo tempo conseguir ficar de pé diante de Deus. É por isso que eu falei, o nosso sustento é Jesus Cristo. Igual na primeira leitura de hoje falou, que logo lá dentro desses 4 reinados, eles acabam destruindo os santos, ou melhor, as pessoas santas, os anjos, as pessoas que estavam servindo no nome de Deus. Estes 3 reinados, os primeiros 3 reinados, não acabou valorizando aqueles santos de Deus que foram evangelizar. Eles acabou matando, destruindo uns, acabando com outros. Mas o 4º reinado, que é o próprio Jesus Cristo, é enviado para fazer justiça por aqueles santos. E ele acaba destruindo todos aqueles outros reinados. Mas e também na primeira leitura no final fala que aquele que ficar de pé, alegrai-vos para aqueles que ficais de pé, ou seja, diante deste rei, que é Jesus Cristo. E aqui no Evangelho também fala, aquele que continuar crendo neste rei, que é Jesus Cristo, vai ficar de pé. Então, meu amigo e minha amiga, Jesus Cristo é o nosso sustento. Aquele que fica ao lado de Deus, aquele que pratica a vontade de Deus, aquele que obedece o que Deus ensina, este vai conseguir vencer todos os obstáculos. Aquele que crê na vontade de Deus, aquele que crê na vontade do Pai,
este vai ficar em pé. Então Deus pede para nós ficar vigilantes, para que nós não caia, porque o pecado vai vir querer nos derrubar. Um exemplo de quem ficou em pé foi a Virgem Maria. Ela ficou em pé, ela venceu todas as batalhas por meio da oração, do silêncio e da obediência. Portanto, nem o pecado conseguiu chegar perto dela, porque ela foi uma pessoa mansa e humilde de coração, porque ela foi uma pessoa que o sustento dela foi a fé dela em Deus. Então que nós também, igual Jesus Cristo falou que no final do Evangelho, orai e vigiai para que quando vier o Filho do Homem, continueis em pé. Que nós possamos, meu amigo e minha amiga, vamos continuar pedindo a Deus este sustento, esta força, para que quando vinham as trevas, o pecado, as perseguições, as falsidades, vier contra a nossa fé, contra o nosso amor a Deus, contra o nosso dia a dia, nós possamos vencer estes obstáculos por meio da obediência ao Evangelho, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. Foi igual falou na primeira leitura, que logo vai vir essas pessoas lá, igual esses reis, que estavam destruindo, acabando com a vida dos santos. Mas aquele que ficou em pé na fé de Deus e não desistiu, veio o maior reinado, foi Jesus Cristo, que acabou destruindo aquelas pessoas mais e ao mesmo tempo fez justiça pelos santos. Mas Jesus Cristo também falou, é alegre aquele que ficou em pé diante de Deus, porque ele é mais forte. Aquele que confiou em Deus, Deus fez justiça, porque ele é o nosso sustento. Meu amigo e minha amiga, que nós também possamos buscar esta fonte. A base da nossa vida é Jesus Cristo. Nossa Senhora foi o exemplo. Ela, nossa mãezinha do céu, ela foi um exemplo de vida, um exemplo de fé, que ela continuou em pé, por meio do silêncio e da obediência, mas também em especial na oração, porque ela pôs a tua fé, ela pôs a tua vida na maior base que era Jesus Cristo, que era Deus, o Salvador. Então que nós também, neste dia de sábado, que nós possamos ser sustentados por Jesus Cristo, e porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele que vem ao nosso socorro, é Ele quem vem levantar aquele que está caído. Do mesmo modo que Jesus Cristo, que Deus enviou o anjo para o teu filho Jesus, enviou o anjo para aqueles outros discípulos, Deus também envia para nós. Que então, neste sábado, nós possamos ficar com a fé viva e ficar ao lado de Deus. Não deixe o inimigo, não deixe Satanás, não deixe o pecado te derrotar, porque o mundo vai vir querer tirar a tua fé. Mas alegrai-vos aquele que fica em pé ao lado de Deus. Alegre é aquele que fica ao lado de Deus tendo fé, porque Deus vai dar o sustento, Ele vai dar força para cada um de nós, para que quando vinham as tempestades, as perseguições, ninguém vai nos derrubar, porque a nossa rocha é Jesus Cristo, o nosso sustento é o nosso Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber vídeo diário da Palavra de Deus. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, nosso glorioso São